As últimas 3 semanas que a gente entrou aqui para estar falando sobre essas lives aí, a maior parte do tempo a gente teve falando sobre dietas, sobre hábitos alimentares, sobre um pouco de motivação. E hoje eu queria falar mais sobre treino, né? Sobre treino, sobre como tá melhorando aí o que você tá fazendo, treinando comigo ou não, tá? Sei que a maioria aí, de repente, não tá treinando comigo, ou tá treinando com um dos nossos instrutores, ou treina sozinho, mas o importante é você estar se juntando aí para tentar pegar algumas dicas aí que eu posso estar te dando a respeito disso, tá? Então vamos começar lá do comecinho, quando a pessoa decide, né, que ela vai entrar na academia. Agora eu vou entrar na academia e vou tá buscando uma melhora aí da minha qualidade de vida. Geralmente as pessoas entram ou porque quer emagrecer, ou porque quer ganhar um peso, botar um corpo melhor, um corpo mais forte, ou por indicação médica, né? Porque hoje acho que aí qualquer médico que você vai, ele tende a te falar para você estar fazendo aí atividade física, né? E a academia muitas vezes acaba sendo a opção que a maioria escolhe, né? Quando a gente entra, para quem não sabe aí do Brasil, quando a gente entra numa academia aqui na Austrália, é um pouco diferente do Brasil. Geralmente você entra e você tá sozinho na academia. Você vai lá, você faz a sua matrícula. Às vezes você entra em academias aqui que são muito estruturadas, tá? Com uma variedade de máquinas e opções assim, muito grande, por um preço bem barato, ao contrário do Brasil. Muitas vezes uma academia de franquia, de rede grande no Brasil, o preço é muitas vezes muito mais caro do que aqui, na sua grande maioria. E não é todo mundo que tem condição de estar entrando nessas academias grandes. Aqui não, aqui você entra. Aqui qualquer um que está trabalhando aqui na Austrália consegue estar entrando nessa academia, não é tão caro. Só que o grande problema aqui quando você entra numa academia é que você não tem o seu professor de musculação ali dentro da academia. Você vai entrar na academia, não vai ter aquele cara para estar te ajudando ali já logo de começo. E muitas vezes hoje as pessoas entram na academia, acabam seguindo o que um amigo fala, ou seguindo o que viu no Instagram, ou o que viu no YouTube, muitas vezes os treinos já pré-montados ali, e as pessoas acabam se apegando àquilo ali por falta de opção, não tem dinheiro para estar pagando um personal trainer, um instrutor para estar instruindo ali ela estar fazendo alguma coisa. Então ela tem que buscar algo, ela acaba buscando algo dentro desse aspecto. O que acontece, gente, quando eu comecei a fazer academia, muito tempo atrás, a gente não tinha nenhum desses recursos que temos hoje, né? Então, ter o instrutor de musculação ali, quando você entrava numa sala de musculação pela primeira vez, você olhava tudo aquilo. Geralmente você não tinha um Google para ver fotos das coisas, você não tinha vídeo das coisas, você não sabia nem como estar executando esses exercícios. E o que acontece? A gente ia buscar sempre o conhecimento com um professor. O professor era o cara mais instruído dentro da sala, é aquele cara que ia te ensinar. Ou então aquele cara marombeiro de canto lá que ele podia te dar uma dica, mas sempre era com o professor. Isso já não acontece mais hoje. Hoje as pessoas acabam buscando o treino do fulano, do ciclano, que viu lá no Instagram, que é saradão. E nem sempre esses treinos aí, eles cabem para você. Por isso a importância de você estar com um instrutor ali para estar te instruindo para você fazer as coisas certas. O que acontece dentro do treino, né? As pessoas não sabendo começar, elas acabam se apegando àquilo que está na moda. E muitas vezes, hoje, o que eu vejo muito dentro de academia, aqui na Austrália principalmente, tem bastante tempo já que saí do Brasil, tem 12 anos que saí do Brasil, sei que muita coisa mudou, muita coisa avançou, mas com globalização a gente consegue estar acompanhando tudo que está acontecendo lá. Então hoje você vê aquela moda muito frequente dentro das academias de tendências a levantamentos olímpicos, tá? Que o CrossFit foi lá e patenteou como CrossFit e usa isso como exercícios de CrossFit,
ou que as pessoas fazem mesmo dentro da academia. Mas na verdade tudo isso é levantamento olímpico, coisa que já existe há muito tempo. O problema desses exercícios, para quem não tem base, não tem instrução correta, é que eles podem causar, ao invés de um benefício, eles podem te causar uma lesão. Então eu vejo muito hoje, é muito moda dentro da academia, você vê garoto 16, 17 anos, entrou dentro da academia e o cara não criou nenhuma base, ele não tem uma consciência corporal apurada, ele não tem, não sabe fazer o movimento, ele se baseia naquilo que ele vê o amigo fazendo, o que ele vê na rede social, e o cara já parte para aquele desafio do deadlift, do squat mais pesadão de todos. O objetivo do cara é ir ali na academia, ficar 1 hora e levantar o deadlift dele ali, ou o levantamento terra, para quem está no Brasil ali, é mais pesado de todos. E você vê que a forma, muitas vezes, da maioria, tá? É péssima, é errada. Essa pessoa ela não criou base, essa pessoa ela não tem mobilidade para fazer o movimento. Mas como ele é um cara jovem, seus 16, 17 anos, ele vai até executar por um período ali, chegar talvez num peso, com uma técnica horrível, e vai conseguir estar evoluindo esse peso dele. Parece que tudo isso é tudo que importa dentro da academia. Ele não vai ter uma lesão agora, mas no futuro com certeza ele vai ter. Tá? Aí vem aquele aspecto, mas o fulano lá que é campeão mundial de levantar o deadlift lá, o cara faz 300 quilos e a forma dele não é a melhor. Faz 400 quilos, 500 quilos, a forma dele não é a melhor. O cara, ele tá lá, ele vive daquilo. O objetivo dele é levantar, não importa o que. Ele vai e levanta da forma errada dele. Se ele se lesionar, ele se lesionou fazendo o que é o trabalho dele, ele vive daquilo. Agora, para quem entrou na academia e está lá só por treinar e fazer esses movimentos só para uma realização pessoal, será que compensa? Você chegar lá nos seus 30 anos lá, 25, muitas vezes eu vejo isso, com a tua coluna estourada, cheio de lesão, isso não vai a lugar nenhum. E muitas vezes, na sua grande maioria, você nem conseguiu conquistar um tipo atlético, um físico legal fazendo isso. Então, gente, quando você começa dentro de uma academia, você entrou lá dentro da academia, é importante você começar do início. Quando um aluno entra lá, eu indico muito para o aluno treinar máquina primeiro. Máquina, por quê? Porque a máquina, geralmente, ainda mais as máquinas que tem hoje com a tecnologia que a gente tem, elas já levam a pessoa automaticamente a executar o movimento de uma forma correta. Ela é menos funcional, talvez ela não trabalhe ali os sinergistas, não trabalhe o equilíbrio, mas ela leva o movimento correto, ela é muito mais safe, ela é muito mais, como poderia dizer em português, safe. Existe menos risco de você estar se lesionando fazendo aquilo e você realmente vai aprendendo até criar uma consciência corporal para daí sim partir para o movimento livre. Não que você não possa estar introduzindo os movimentos livres já logo de início, mas tem pessoas, por exemplo, que entram na academia, e não são poucas, que o cara não consegue fazer um agachamento. Não adianta você chegar e botar uma barra nas costas do cara e querer fazer que ele faça um agachamento seguro, exatamente, Priscila, obrigado, seguro, safe, seguro. Então não adianta você querer colocar uma barra pesadona nas costas do cara e sai fazendo squat aí. Talvez ele não consiga executar. Ele vai precisar aprender o beabá, o processo, vai precisar melhorar a mobilidade dele, para daí sim ele chegar naquele ponto onde ele vai conseguir executar o movimento e assim, aí sim, com uma musculatura mais preparada, uma mobilidade mais apurada, você conseguir dar sequência e colocar carga para esse cara. Então, o ideal para quem está começando mesmo seria ali você estar tendo opções ali de estar usando mais máquina do que exercícios livres. De repente pegou um cara lá que ele nunca treinou, mas você vê que o cara tem uma consciência corporal, que dentro da educação física no Brasil a gente chama, essa pessoa foi bem trabalhada na infância, ele tem facilidade de aprender, e aí sim você consegue estar evoluindo de uma maneira mais rápida. Outros vão demorar um pouco mais de tempo, tá? Então assim, não adianta você entrar na academia e querer sair
socando a bucha naquele aluno novo lá. O que vai acontecer? Ele vai ficar quebrado, ele vai chegar no outro dia, talvez ele não consiga nem trabalhar. Muitas pessoas que vêm treinar e começam, a primeira coisa que eles falam, posso tomar um painkiller, um anti-inflamatório, um relaxante muscular para tirar essa dor? E o indicado é não, óbvio, você tem que deixar seu corpo se recuperar por aquilo, até porque a recuperação daquele estímulo que você deu é o que começa a desenvolver a sua musculatura. Então você entrar com esse recurso de um anti-inflamatório ou um relaxante muscular, ele vai evitar que esse processo aconteça. Então esse aí é um lado não legal de se fazer. Então o treino ele deve começar leve. Geralmente quando você entra com uma pessoa iniciante, você vai colocar para ela um treinamento aonde ela vai estar fazendo todos os grupos musculares num dia. Geralmente um exercício para cada grupo muscular. Vamos lá, vamos dividir os grupos musculares, tá? Vamos começar de cima para baixo. A gente tem o peito, tá? A gente tem as costas, nós temos os ombros, que são parte da cintura escapular, os braços, divididos em bíceps e tríceps, região abdominal e membros inferiores, que são as pernas. Então o ideal é você combinar para um iniciante tudo isso num dia, geralmente um exercício. Talvez não 3 séries, talvez 2 séries. E você vai sentindo ali como é que você vai estar indo dentro dessa série de full body, dessa série de corpo inteiro que você vai estar fazendo dentro de uma aula inicial. E aí qual é o ideal? O ideal é você colocar essa pessoa para ela estar fazendo esses exercícios ali um dia sim, um dia não. Porque ela vai ficar muito dolorida. Coloca ela um dia sim, um dia não. Outro dia você coloca ela ali para caminhar na esteira. E aí você vai estar conseguindo devagar, condicionando ela. E aos poucos você vai aumentando o número de séries que você vai colocando. E também vai aumentando, diminuindo esse espaço entre um treino e outro. Você consegue estar treinando essa pessoa todos os dias. Ela vai se adaptando àquilo. Então o treino ideal ali para quem está começando seria esse treino aí de full body. Como é que você começa um treino de full body? Todo mundo sabe aí como é que faz isso? Treino de full body, geralmente, a gente começa do maior para o menor. O que seria o maior para o menor? O músculo maior e a gente vai descendo para os músculos menores. Então, por exemplo, o seu peito é um músculo grande, suas costas é um músculo grande, tem muitos músculos nas costas. Então esses são os que a gente vai trabalhar primeiro. Você não vai sair com um cara iniciante treinando com ele primeiro o bíceps, ou treinando os adutores dele, que é essa parte interna da coxa. Você vai treinar o maior, seria ali, vou começar com o treino fazendo costas, vou fazer peito, vou fazer perna, desci na perna, vou trabalhar outros detalhes, vou para o ombro, vou para os braços. Aí eu vou lá dividir parte frontal da coxa, parte posterior da coxa, interno de coxa. Então, se chegar na academia, às vezes eu vejo muito isso. Às vezes eu vejo a pessoa chegando na academia, ela não sabe o que fazer. A primeira coisa que ela faz é sentar numa cadeira adutora. Para quem não sabe o que é cadeira adutora, é aquela cadeira que você senta e você fica abrindo e fechando as pernas. Ela sentou na cadeira adutora, fez ali e falou, esse cara não sabe treinar. Então, assim, lembra sempre disso, galera. Vai começar a treinar sempre do maior para o menor. Isso para iniciante, tá? Para iniciante. Aí existem outras técnicas que você faz, que é dividir as séries por grupos musculares. Geralmente, tá? Isso não é uma regra, não é uma regra geral, mas isso é uma coisa geral. Não é uma regra geral, não é uma regra geral, mas é uma coisa geral. Não é isso que eu quis dizer, desculpa. Isso não é uma regra, tá? Mas na sua grande maioria se começa desse jeito. A gente divide o treino em 2 vezes, 3 vezes. Se a gente for dividir o treino em 3 vezes, geralmente as pessoas dividem esse treino em 3 vezes em um treino de puxada, tá? Em treino em que você faz o puxar, o treino que você faz o empurrar e o treino que você faz os seus membros inferiores. Então, a sua puxada seria o quê? Envolveria o quê? Os músculos das costas, envolveria o seu bíceps e as partes de trás do ombro.
O treino de empurrar envolveria o seu peitoral, os seus ombros e o seu tríceps. E o de membros inferiores, o de perna em geral, tá? Aí você dividiria esse treino em 3 vezes. Por que ele dividido em 3 vezes? Porque daí você consegue dar um foco maior em cada grupo muscular. Você vai passar, ao invés de você estar fazendo ali aquele inicial de 1 ou 2 exercícios para cada grupo muscular, você vai passar a fazer 3, 4, 5. Isso depende do seu nível de condicionamento e do nível que você está. E aí você consegue estar ali estressando mais a sua musculatura e tendo um desenvolvimento maior. Então, assim, geralmente ela é conduzida dessa maneira. Só que isso, existem as exceções às regras. O que acontece também muito é você ter dificuldade em desenvolvimento de cada grupo muscular que você tem, tá? Muitas vezes aquele cara ali, ele tem um peitoral forte, mas ele não tem as costas legais. Ou o bíceps dele é deficiente, ou o tríceps, ou então as pernas é o mais difícil. O que você vai fazer? Você vai dar mais ênfase a essas áreas. E aí você vai começar a fazer as correções das suas deficiências. Como que você vai dar mais ênfase? Você vai passar a começar o seu treino daquele grupo muscular que você tem mais dificuldade de desenvolver. Por quê? Porque na hora que você começa o seu treino, você ainda não gastou essa energia que você tem, você consegue realmente estar levantando mais peso e estar focando mais naquele grupo muscular. Aí são as exceções. Existem várias técnicas, tá? Existem treinos que são divididos em 5, 6 dias, onde você trabalha só um grupo muscular por dia. Esse treino aí, ele já é realmente um treino muito mais avançado. Por quê? Porque você tem que ter a capacidade de realmente estar estressando a sua musculatura a um certo ponto, aonde você vai precisar de uma semana inteira para se recuperar, tá? Para daí na outra semana estar fazendo nesse mesmo dia esse exercício de novo. Então ele tem que ser um treino bem pesado, um treino bem avançado, um treino onde realmente você está esmagando os seus músculos ali para você estar adquirindo o resultado, tá? Então assim, existem vários tipos de treinos, existem várias maneiras de você estar conseguindo ali atingir os seus resultados. Só que para tudo isso existe um início, tá? Outra coisa que as pessoas esquecem muito de estar fazendo quando elas entram dentro de uma academia e começam a fazer o treino, elas esquecem de alongar, elas esquecem de trabalhar a mobilidade. E isso também é muito importante para o seu desenvolvimento muscular, tá? Uma musculatura mais encurtada, existe uma dificuldade maior de desenvolvimento, tá? Então é muito importante aí que vocês estejam trabalhando a sua mobilidade, estejam trabalhando o seu alongamento. Existem várias teorias aí que falam que você não precisa alongar. E existem outras que falam que você precisa. Existe essa discussão até hoje, isso desde muito tempo atrás. No meu ponto de vista, se você pode estar se alongando, por que você não vai fazer? Você tem que trabalhar, você tem que aquecer o músculo. Não é que você vai alongar e você vai estar preparando o seu músculo, você vai estar realmente aquecendo o seu músculo, mas você está preparando as suas articulações para receber aquele tipo de estresse. Então, assim, a melhor maneira que tem para você, depois que você chegou lá, fez aquele alongamento, e não confunda alongamento com flexibilidade, depois que você fez o seu alongamento ali para aquela área específica, não adianta nada também chegar lá e você vai treinar membros superiores e você começa a alongar suas pernas. Tem que alongar aquilo que você vai estar usando. Não que você também não possa estar alongando as suas pernas ali antes de estar fazendo esse treino. Mas a melhor maneira de você aquecer, tá? Aí não estou falando de alongamento, estou falando de aquecimento, é pegar aquele músculo que você vai trabalhar, ou aquele exercício em que você vai começar, e começar a executar ele de uma maneira bem correta, com pouca carga. Aí, por exemplo, o peitoral, vou lá, vou deitar, vou fazer um supino, vou estar fazendo o meu supino ali com o peitoral, não vou sair logo de cara pegando 100 quilos. Vou pegar um dumbbell leve ali, vou fazer várias repetições, aquecer essa musculatura, jogar sangue naquela região, avisar o meu músculo que ele vai estar sendo estressado,
para daí gradativamente eu vou aumentando a carga e vou me puxando dentro desse treino e vou fazer com uma carga mais elevada na hora que realmente estiver com a musculatura aquecida. Então não pode estar esquecendo dessa parte de alongamento e de aquecimento, que muita gente esquece disso, até porque muita gente está com muita pressa, começa lá, tem pouco tempo para ficar na academia e realmente às vezes perder 5 minutos ali alongando é muita coisa, então já vou sair descendo o peso ali e fazer meu treino. Provavelmente uma hora você vai se lesionar. Não que você não possa estar se lesionando também fazendo o aquecimento, mas o risco é muito menor, tá? Então não esqueça do aquecimento. O aquecimento é muito importante, tá? Agora eu vou começar a falar ali da organização que você tem que ter quando você começa a fazer o seu treinamento. A primeira coisa, galera, para começar a funcionar direito, você tem que ter rotina. Se você não tiver rotina, não vai funcionar, tá? Vai melhorar? Vai melhorar. Mas se a sua rotina não for ajustada todo dia, fica bem difícil de você adquirir os seus resultados. No começo vai até funcionar, mas depois, mais para frente, vai começar a não funcionar. O que seria essa rotina? Organizar o seu horário de treino todos os dias no mesmo horário, se você puder. Por quê? Porque o teu corpo se acostuma a fazer aquilo. Você vai achar o horário certo de você fazer. E aquele horário, se você fizer ele todo dia, a sua performance vai ser bem melhor. Se você começa, um dia eu treino de manhã, um dia eu treino de tarde, um dia eu treino de manhã, um dia eu treino de tarde, um dia de meio-dia, um dia 8 da noite, um dia 6 horas da manhã. É melhor do que não fazer nada? É óbvio que é melhor do que fazer nada. Mas para você conseguir realmente estar avançando dentro do seu treino e tirar o melhor do seu corpo, você tem que estar tentando fazer todos os dias ali no mesmo horário. Até porque quando você chegar no nível mais avançado e você tiver que combinar a sua dieta com o seu treino, a sua dieta fica combinada de maneira adequada para você estar envolvendo ali os melhores alimentos para você estar comendo de acordo com as suas horas do seu dia, de acordo com o seu treino. Então, se organizem sempre para estar tentando treinar todos os dias no mesmo horário. Ah, não dá, sou busy pra caramba, trabalho pra caramba, tudo bem. Mas se você puder, na maioria do tempo, tente estar fazendo tudo com a mesma rotina todos os dias, tá? Aí vem sempre a pergunta, qual é o tempo adequado de treino? Não tem muito tempo adequado de treino, tá? Tudo depende ali do seu objetivo específico. Eu diria que é assim, no mínimo ali 45 minutos para você estar fazendo um bom treino, um treino de qualidade. Se você é uma pessoa que está treinando com um objetivo específico mais avançado, eu diria que esse tempo teria que se aumentar, mas tudo depende muito do treino. Se for um treino metabólico, que costuma ser aquele treino funcional, de grupo, onde você não para, sai fazendo um exercício atrás do outro, aquela coisa, 45 minutos tá ótimo. Agora, se for um treino de força, com certeza você vai precisar de mais tempo para fazer, porque o treino de força você tem aquela pausa para descanso, você precisa descansar mais, porque você está levantando uma carga muito elevada, então esse treino aí acaba tendo que demorar mais para você conseguir completar ele da maneira que você tem que completar, tá? Então ali eu diria que 45 minutos é um bom tempo, podendo ser até 1h30 para atletas mais avançados que treinam aí 2 horas, tá? Mas tudo vai de acordo ali com o objetivo que você tem de estar fazendo ali os seus exercícios. Eu vejo muito acontecer na academia, a gente tem 3 tipos de biotipo, tá? A gente tem um ectomorfo, a gente tem um mesomorfo e a gente tem um endomorfo. O que é o ectomorfo? O ectomorfo é aquele cara que geralmente ele é magrinho, tá? Ele tem os ombros mais encurtados, os membros, os braços, as pernas mais longos, um metabolismo muito acelerado e uma dificuldade de ganho de massa muscular justamente por esse metabolismo acelerado. Esse indivíduo ele é o cara que ele tem que comer mais, ele tem que descansar mais para ele conseguir ter um desenvolvimento de massa muscular. A gente tem o mesomorfo. O mesomorfo já é aquele cara que ele não queima caloria tão rápido, mas também não é devagar, mas ele também não tem, ele está ali no meio.
Geralmente ele é aquele cara mais atarracado, mais forte, tem os ombros largos e uma facilidade muito maior de ganhar massa muscular. Por isso que às vezes você vê aquele cara magrinho, pô, comecei a treinar faz 2 anos, fiz pra caramba, meu amigo começou a treinar faz 3 meses e o cara, pum, tá fortão. Isso acontece, geralmente esses caras aí são os mesomorfos, tá? Ele tem uma facilidade maior para ganho de massa muscular. E a gente tem o endomorfo. O endomorfo é aquele cara que ele já tem um metabolismo mais devagar, ele tende a acumular mais gordura, ele também tem facilidade de ganhar massa muscular, mas ele precisa cuidar muito mais da dieta dele para ele não virar obeso. Então, geralmente pessoas com um metabolismo mais lento, tá? Na academia, as pessoas que cometem o maior erro geralmente são os ectomorfos. Por quê? Porque ele já é aquele cara que ele tem um metabolismo acelerado, ele já é super ativo. E aquele cara que vai na academia e se mata, ele fica 1h30 ali treinando, treina, martela todo dia, ele tá fazendo errado. Aí você vê que o cara treina e nunca consegue ganhar massa. Porque geralmente o treino desses caras, eles devem ser mais curtos, eles devem ser menos metabólico possível. Ele tem que conseguir fazer tudo ali dentro de um espaço de tempo muito menor, porque ele queima muito mais caloria que as outras pessoas, tá? Ele nunca vai ser uma pessoa ali obesa, ele nunca vai lutar para estar perdendo peso, mas ele vai ter uma dificuldade enorme de ganhar massa muscular. Então, para esses ectomorfos aí, que na maioria são os que mais erram ali durante o treino, porque realmente são os que têm tendência muitas vezes a treinar demais, porque é um indivíduo que tem muita energia, mas ele treina tanto que ele não consegue suprir a quantidade de calorias que ele gasta no dia com alimentação, não faz a alimentação correta, e aí treina às vezes 2, 3, 4, 5 anos e você vê que o cara não mudou nada, tá? Então o treino também deve ser adaptado para cada tipo de biotipo que a gente tem, tá? Então, voltando naquele assunto lá de aparelhos, que geralmente eu falei aí que as pessoas no começo elas devem estar usando os aparelhos para levar para o movimento perfeito, e fica sempre aquela pergunta, acho que eu falei no Instagram aqui, fiz um post há um tempo atrás, falando o que é melhor, são os aparelhos ou são os exercícios com pesos livres? Na verdade não tem o melhor. Quando você faz exercícios com pesos livres, você trabalha os seus músculos estabilizadores, os sinergistas. Você consegue ter um envolvimento muscular muito maior, de muito mais grupos musculares dentro de um único movimento. E quando você faz esses exercícios em máquina, geralmente você isola mais uma musculatura, tá? Então, assim, a combinação dos dois seria a melhor maneira de você estar conseguindo o seu desenvolvimento muscular. Então, assim, você usaria o que é um exemplo de exercício peso livre? Um agachamento, tá? Um levantamento terra, um good morning, tá? Esses seriam assim uns exemplos, um shoulder press ou um desenvolvimento com barra. Esses são movimentos com pesos livres. E os da máquina todo mundo sabe como funcionam. Esses dos pesos livres são muito importantes para você estar desenvolvendo ali o seu equilíbrio, a sua consciência corporal, a tua força também, a tua mobilidade. Mas as máquinas, porém, muitas das máquinas que existem hoje, elas trabalham os músculos de maneira isolada e que você consegue estar corrigindo deficiências que você tem no seu corpo. Outra coisa que é muito importante a gente estar pensando em trabalhar também são os exercícios unilaterais, tá? Aqueles exercícios em que você usa só um braço para fazer de uma vez, um braço para fazer da outra vez, uma perna, outra perna. Você consegue dessa maneira estar tendo mais simetria com o seu corpo. Você consegue deixar o seu corpo mais simétrico. Por quê? Porque você trabalha a força igual dos dois lados. A gente tem dois lados, tá? Mas a tendência nossa é estar sempre se pegando a usar um lado só. E para quem não treina, é muito nítido a diferença de força e mobilidade que você atinge quando de um lado, mais de um lado do que do outro do seu corpo. Então, o treinamento unilateral, de movimentos unilaterais, são muito importantes para estar igualando isso. Porque quando você tem um lado do corpo mais forte que o outro, é igual um carro que ele está desbalanceado.
você vai começar a ter problema lá na frente. E quando você trabalha esses movimentos unilaterais e consegue ter equilíbrio do seu corpo e consciência e força igual dos dois lados, você consegue, além de ter um físico mais desenvolvido e bonito, você consegue ter uma postura muito boa e evitar muitas lesões também, porque você tem um corpo equilibrado, tá? Então, assim, é importante você estar fazendo esses movimentos unilaterais também. Agora a gente vai estar falando ali da parte, né? Muita gente pergunta, faço cardio antes ou faço cardio depois? Preciso fazer o cardio? Preciso me matar na esteira de correr ou sair para a rua correr 200 km ou fazer esse tipo de treino, uma aula de spinning todo dia, isso e aquilo? Tudo depende do jeito que você conduz a sua dieta e se isso te traz prazer. Mas se o cardio vem antes do treino de musculação ou depois, eu diria que o cardio tem que vir depois. Por quê? Você faz aquele treinozinho ali numa esteira por 5, 10 minutinhos que é só para você aquecer, isso é muito legal, tá bem aquecido para começar a estar fazendo o seu treino. E aí, depois que você aqueceu, você parte para o teu treino de musculação. E no final você deixa para fazer o teu cardio. Por quê? Se você se matar no teu cardio, a tua performance dentro do treino de musculação ela não vai ser a mesma. E aí você vai estar perdendo aquilo que é o mais importante, que é o treino de musculação, que é aquilo que realmente vai te ajudar a estar desenvolvendo a sua musculatura, tá? Então, deixar sempre o cardio para depois é sempre uma boa opção. Ou se você for uma pessoa que tem tempo, em 2 períodos diferentes do dia. Se você tem tempo, ótimo, acordou de manhã, fez seu cardio, se for em jejum, melhor ainda, tá? Faz o teu cardio, comeu, volta para a academia depois de tarde e faz o teu treino de musculação. Óbvio que isso vai ser muito melhor. Mas se não dá, você tem só aquele tempo único do dia para estar indo, você vai, faz o seu treino de musculação, depois você faz o seu cardio. Assim você vai estar otimizando mais o seu treino de musculação e não vai estar chegando nele tão cansado, tá? Mas lembrando que não adianta você se matar de fazer cardio se a sua dieta não estiver ajustada. Se você quer perder, a sua intenção é fazer cardio para perder, se não tiver déficit calórico, você não vai perder também, tá? Vai ficar bem difícil de você estar aí perdendo o peso que você tanto deseja perder, tá? Para ganhar volume e massa muscular, existem muitas teorias ali de que você tem, isso é comprovado também, né? Óbvio, que quanto mais peso você levanta, maior é o seu desenvolvimento muscular. A gente faz treinos hoje que geralmente você vê série de 15, série de 20, série de 8, série de 10, e tem pessoas que chegam e falam assim, porque a série de altas repetições, de 15 a 20, 25, são séries ali que você faz com peso mais baixo, elas servem para emagrecer. As séries ali de 8, 5, 8, depende, 10 repetições, são séries com uma carga mais elevada e isso te dá uma musculatura mais desenvolvida para você ganhar massa. Isso não existe, galera. Isso não existe, tá? O importante dentro do teu treino é você fadigar o seu músculo, tá? Fadigar. Não tem esse negócio, vou fazer 20, 25 repetições e aí vou emagrecer, vou perder peso, vou definir e vou fazer 5 repetições mais pesadas e vou ganhar massa muscular. Tudo depende do jeito que você ajusta a sua dieta e da maneira com que você conduz o seu treino. É óbvio que levantando mais peso, você vai ter uma hipertrofia maior. Só que se você levantar mais peso e não chegar numa fadiga máxima dentro do seu treino, ele não vai ser tão efetivo. Fala, Nina, obrigado por entrar aí, Nina, obrigado, muito obrigado. Nath também, obrigado, estava esperando vocês. Dude, Garden Care, Duzão e Manu, obrigado aí por estar entrando aí, estar acompanhando a live. Então, galera, não adianta nada você meter uma carga e determinar, vou fazer 5 repetições pesadão e aí, ganhei massa muscular. Não vai adiantar se você chegar nessas 5 repetições se você não tiver fadigado o seu músculo de maneira correta. O importante é você trabalhar isso com acompanhamento até a falha do seu músculo. Então, se você tiver que ir 5, 6, 7, 8, 9
ou 20 repetições, se você chegar na falha do seu músculo e se alimentar de maneira correta, você vai ter hipertrofia sim, tá? Então o importante é você treinar o seu músculo até a exaustão. O que é treinar o músculo até a exaustão é não se confundir de que você treine o músculo até a exaustão e começa a terminar ali as últimas repetições até chegar na sua exaustão com uma técnica horrível. Isso também não vai adiantar nada. A técnica tem que ser correta. Você tem que chegar à exaustão, mas chegando à exaustão, conseguindo manter a técnica correta do exercício, tá? O que a gente usa muito, e hoje é usado muito, tá? É o rep range. Aquela divisão entre repetições, aquela gap entre repetições, onde você vai estar tentando atingir a falha. E toda vez que você conseguir, vamos explicar melhor isso daí. Por exemplo, eu vou determinar que você vai fazer um exercício ali do leg press, tá? Você vai fazer o leg press e aí você vai determinar. Vou fazer o leg press hoje, eu vou tentar fazer de 8 a 12 repetições. Fiz de 8 a 12 repetições, meu objetivo é chegar no 8, com aquela carga que eu estabeleci ali. Cheguei no 8 e consegui fazer 9, 10, beleza, falhei, parei ali. Estou dentro da minha rep range ali. O meu objetivo era fazer ali de 8 a 12. Cheguei no 10, parei. Quando eu for começar esse exercício de novo, ou seja, nesse dia, ou seja, num próximo dia onde eu vou voltar, eu já sei que aquela é a carga que eu tenho que usar. E o meu goal é eu conseguir aumentar o número de repetições desse exercício. Então, semana passada eu fiz o leg press com 100 quilos, fiz 8 repetições, cheguei nas 8 que eu precisava, não aguentei fazer mais, parei ali. Na semana que vem, quando eu começar, eu vou botar esses mesmos 100 quilos e vou tentar fazer de 8 a 12. Só que daí chegou na semana que vem, eu me desenvolvi mais, eu estou mais forte, eu bati 12 repetições. Eu já sei que na próxima série eu tenho que botar um pouco mais de peso, porque aquilo ali já ficou para trás para mim. E aí eu coloco um pouco mais de peso e aí eu sigo essa sequência. Tento de 8 a 12, tento de 8 a 12. Não precisa ser de 8 a 12, tá? Pode ser de 15 a 20, pode ser de 5 a 8, pode ser de 3 a 5, tá? Mas toda vez que eu bater o número de repetições máximas dentro daquilo que eu estabeleci, é a hora de aumentar. E aí assim você consegue estar controlando o seu treino, tá? Controlando o seu treino, aumentando a tua força e tendo hipertrofia. Então, galera, não adianta colocar uma carga muito elevada, fazer uma ou duas repetições e não chegar ao estresse máximo do seu músculo. Isso também não vai adiantar para você estar desenvolvendo, principalmente se você é mais avançado. Ah, vou fazer uma ou duas repetições, eu vi o fulano fazer uma ou duas repetições lá na minha academia, ele só bota a barra lá, faz uma ou duas repetições. Isso aí o cara ele está fazendo um treino para ele aumentar a força dele e está tentando atingir o personal best dele, tá? Ele está tentando atingir a melhor marca dele ali usando aquele peso. Para isso pode funcionar. Isso também é uma outra técnica de treino que você usa e muitas vezes uma parte ali da temporada de quem está treinando, principalmente de atletas, ele tira esse período aí para ele fazer esse treino de força máxima, tá? Onde geralmente ele vai precisar de ajuda, porque a maioria desses exercícios de força máxima são exercícios com peso livre, então vai envolver levantamento terra, agachamento, desenvolvimento com barra, supino e remada, tá? Esses geralmente você vai estar precisando de um suporte de alguém ali do teu lado, porque num supino, por exemplo, se você tentou carga máxima e você falhou, a barra vai parar no teu peito, você vai ficar lá embaixo com a barra estagnada em cima do seu peito. E aí você também corre o risco de se lesionar, fazer uma força maior e estourar seus ombros. Esse treino também existe, que é o treino de força máxima. Então é um treino bem legal de estar fazendo, mas isso é num estágio mais avançado, tá? Para quê? Para você quebrar platôs. Porque mesmo que você determine ali naquele treino de rep range que você está falando, tem hora que você chega num platô e você não consegue mais sair daquilo. Aí é hora de entrar esses treinos aí para você estar tentando melhorar um pouquinho mais daquilo. Geralmente quando você entra em platô nesses treinos e você já é um atleta, ou já treina como um atleta, já treina há muito tempo, geralmente você já chegou no seu limite. Mas dá para melhorar um pouquinho, tá? Mas tudo com muita consciência.
para não estar se machucando, tá? O importante, galera, é estar buscando dentro da academia ajuda de quem é profissional da área, tá? Esses aí são os que realmente podem te ajudar. Ver vídeo e tirar ideia no Instagram, muitas vezes você pode pegar coisas muito boas lá, tem muita informação boa lá que dá para você pegar também. Mas na hora de executar é sempre melhor ter alguém ali olhando para você. Porque muitas vezes você olhando no espelho, você não vê as coisas de outros ângulos e você não enxerga aquilo que você está fazendo de errado. Tá? Então é muito importante você estar procurando, buscando a ajuda dessas pessoas aí, para você estar conseguindo evoluir e melhorar sempre, tá? Então o instrutor, o personal trainer, ele é muito importante para você aí que está começando, o instrutor que tem dentro da tua academia. Não tenta fazer as coisas no peito porque você viu isso, viu aquilo, ou fulano falou isso, ou aquele cara do canto da academia falou isso. Pega alguém que realmente entenda para estar te ajudando, para você estar conseguindo ter melhores resultados dentro daquilo que você faz. A musculação hoje em dia, gente, ela é muito importante. E se você que está me acompanhando aí, está vendo ou vai ver esse vídeo, não faz musculação ainda, muda essa ideia, cara. Sai disso daí. Começa a fazer. Informação está aí para todo mundo. É necessário. Ah, não gosto de musculação, o negócio é pedalar. Ótimo, pedalar é um ótimo exercício. Nadar é um ótimo exercício. Mas a musculação é o complemento. Isso é fonte da juventude, galera, tá? Todo mundo precisa estar fazendo exercício resistido, tá? Todo mundo, principalmente depois que passa de certa idade, onde você começa a ter uma perda acentuada de massa muscular e a vida vai começar a ficar mais difícil para você se você não está treinando. E muitas vezes a gente chega ali numa idade onde a gente está só na metade da vida e a gente vai viver outra metade. Se você não tiver bem essa outra metade, você vai viver se arrastando. Então, musculação é complemento para qualquer outro tipo de atividade física. Ah, eu gosto de surfar, não quero ficar fortão, porque se eu ficar fortão, eu não vou conseguir fazer minhas manobras, eu quero ficar magrinho. Ótimo, fazer musculação não quer dizer necessariamente que você vai ficar fortão, mas você vai estar fortalecendo os seus músculos, preparando as suas articulações para ele estar executando aquele movimento, ou você está conseguindo ter uma performance maior daquele esporte que você gosta. Então, hoje eu digo, olhando aqui, com tudo que eu vejo, é inadmissível você não fazer musculação. É inadmissível. Eu não consigo entender a pessoa que chega e fala para mim, eu não faço, eu não gosto, não vou fazer. Não consigo entender. É questão de saúde, é questão de necessidade. Você precisa, não tem gostar. Você não precisa ir ali se matar dentro da academia, tá? Você não precisa chegar lá e se matar de fazer, mas você precisa fazer. Você precisa fazer porque é assim que você vai ter uma qualidade de vida melhor para você estar fazendo ali todas as coisas que você gosta, tá? Seja ela outro esporte, ou seja o seu trabalho, render mais no seu trabalho, em tudo que você faz. Porque o nosso corpo, ele começa, o nosso corpo, quando a gente é jovem, ele aguenta muita coisa, mas se a gente vai ficando, quando a gente vai ficando mais velho, e quando eu falo mais velho, não é 60, 70, 80 anos, não. É depois dos 30, galera. Depois dos 30 as coisas começam a mudar muito. Se você não estiver fazendo musculação, você vai envelhecer mais rápido, você vai ter menos saúde, tá? E você corre o risco de ter muito mais lesões na sua vida ali, porque pela falta de uma musculatura bem desenvolvida. Então quem não está treinando musculação, vai procurar uma academia, não precisa se matar de treinar todo dia, mas vai treinar porque isso vai trazer só coisa boa para sua vida, tá? Então, galera, vou estar encerrando aí esse assunto que a gente falou hoje. Muito obrigado por vocês estarem aí, entrar comigo e acompanhar essa nossa live aí sobre os treinos, né? Sobre essas últimas lives que a gente vem fazendo aí. A ideia realmente é, no futuro, tá fazendo mais vezes. Eu quero ter, assim, de vocês uma participação maior, tá? Obrigado, valeu, muito obrigado mesmo. Marcos,
Gostaria de que vocês participassem mais disso comigo, tá? Até essa galera que está acompanhando aí agora, alguém tem alguma pergunta? Ninguém perguntou nada, se perguntou não vi também, mas teve alguma pergunta? Me pergunta as coisas, dúvidas sobre treino, sobre dieta, sobre aquele assunto que a gente está falando, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo tudo, que é para isso que eu estou aqui, para ter um pouco mais de interação com vocês, para conversar com vocês. Dicas sobre uma nova live, se vocês puderem estar aí passando isso daí para os seus amigos aí, para eles estarem assistindo e estar acompanhando as nossas lives aí, para a gente ter mais motivação para estar falando sobre os assuntos que a gente quer falar. E dicas também, galera. Me perguntem as coisas, falem o que vocês querem saber, alguma coisa que você leu, alguma coisa que alguém falou, que eu vou estar buscando estar respondendo tudo aqui para vocês. Tá certo? Valeu, muito obrigado. Eu vou no futuro aí tá tentando fazer um horário melhor aí para essas nossas lives, para a gente conseguir ter um pouquinho mais de interação. Mas é que no momento, com toda essa loucura que está acontecendo, o único espaço da minha semana que eu consegui achar e que encaixa para a gente estar fazendo essas lives é sexta-feira à noite. Mas no futuro a gente vai estar tentando colocar essas lives aí em horários aí que sejam melhores para todo mundo, tá bom? Muito obrigado aí, gente. Uma boa noite para todo mundo. Bom dia aí para quem está no Brasil. Tamo junto e espero ver vocês aí nas próximas lives e principalmente ver todo mundo aí buscando saúde e treinando, galera. Não deixem de treinar, não deixem de estar buscando saúde, não deixem de se alimentar bem, porque a vida de todo mundo melhora com isso, tá certo? Muito obrigado aí. Quem chegou agora, infelizmente a gente já tá indo, mas se juntem aí a gente nas nossas próximas lives aí, que eu prometo que vai ser bem legal e vai ser bem interessante. Valeu?